Olá a todos. Nessa aula a gente vai falar de dois temas muito importantes em pediatria: infecção urinária, do trato urinário em pediatria, e maus tratos na infância e adolescência. Vamos começar com a infecção urinária, aonde trataremos da etiologia, das formas de apresentação, fatores de risco, do próprio diagnóstico, das novas recomendações da AAP, Academia Americana de Pediatria. Poxa, mas interessa pra gente? Às vezes cai na prova. E refluxo vésico-ureteral. E cada vez mais a gente vem seguindo, os brasileiros estão seguindo, pelo menos a recomendação de infecção urinária da Academia Americana, que está bem interessante. Então, vamos em frente. Começando com a prevalência. No primeiro ano de vida, principalmente às custas do período neonatal, onde a gente tem uma disseminação hematogênica do agente infeccioso, da bactéria, chegando a atingir as vias urinárias, nessa fase predomina no sexo masculino. Mas passada a fase inicial da vida, depois do primeiro ano de vida, a relação infecção urinária homem e mulher fica de 1 para 10. Ou seja, na vida, ao longo da vida, tirando a fase neonatal, que acaba se estendendo até o primeiro ano, em termos de prevalência predominando no menino, pela disseminação hematogênica, após um ano, a infecção urinária vai dominar nas meninas. 10 para 1 a relação. E a etiologia? Nas meninas, um destaque para a Escherichia coli, que é uma bactéria comum da região perineal. Então, a Escherichia coli, em primeiro lugar, uma enterobactéria comum ali da região perineal. E nos meninos, a Escherichia coli divide o primeiro lugar com o Proteus. Tem alguns trabalhos mostrando que o Proteus também é bastante prevalente nos meninos, aonde infecção urinária não é tão comum. Em menino não é tão comum infecção urinária. A infecção urinária pode ser viral. E aí, ela pode ser provocada pelo adenovírus, que provoca uma cistite hemorrágica com sangue. Então, uma cistite com sangue na urina, com hematúria macroscópica, tem que pensar na infecção pelo adenovírus. As apresentações clínicas da infecção do trato urinário. Eu posso ter uma infecção do rim e das vias urinárias, uma pielonefrite. A infecção pode ficar limitada à bexiga, uma cistite. Ou eu posso ter uma eliminação de bactérias na urina sem ter uma infecção de fato, que é a bacteriúria assintomática. Então, pielonefrite, cistite e bacteriúria assintomática. Vamos começar com a pielonefrite, que seria o mais perigoso. Sinais e sintomas. A criança pode ter sintomas sistêmicos, como náuseas, vômitos, dor abdominal, mas principalmente a febre. Quando eu tenho só cistite, eu não tenho febre. Quando eu tenho acometimento do rim, do parênquima renal, a febre é comum. A toxemia é comum. E aí é que está o risco de ter uma lesão renal, fazer uma cicatriz e evoluir, se acontecendo de forma repetida, com uma insuficiência renal lá na frente. Então, o envolvimento do parênquima renal na pielonefrite, lesão renal, cicatriz pielonefrítica, isso pode causar problemas no futuro. É essa a nossa preocupação. Na cistite, eu tenho sintomas urinários: disúria, dificuldade para urinar, estrangúria, dor, ardência para urinar, dor suprapúbica, urina com mau cheiro. Mas o mais importante, não tem febre e, mais importante ainda, na cistite não há risco de lesão renal. Então, uma infecção urinária sem febre, que eu não vou pensar em pielonefrite, não merece uma investigação mais profunda. Não merece uma investigação de alguma lesão renal, não. A cistite por si só tem que ser tratada, mas não leva a lesão renal, a sequelas importantes. E a bacteriúria assintomática, mais comum em mulheres, a urinocultura é positiva, tem bactéria, mas não tem piúria, só tem bactéria. Não tem manifestação clínica, é um achado laboratorial. Não precisa de tratamento, mas tem uma exceção. Tem um grupo de pessoas que precisa ser tratado quando tem uma bacteriúria assintomática. Que grupo de pessoas é esse? É um grupo de pessoas mais sujeito a um problema, uma complicação, e até evoluir para uma pielonefrite, são as gestantes. Então, gestantes com bacteriúria assintomática tem que tratar. Tirando as gestantes, ninguém precisa tratar.
Só a bacteriúria assintomática não. Os fatores de risco para infecção do trato urinário. A gente viu que pela relação de prevalência, 10 mulheres para cada homem, o sexo feminino acaba sendo um fator de risco. A fase de treinamento de toalete, tanto para mulheres como para homem, a retirada da fralda, né, aumenta o risco. Às vezes, principalmente a menina, né, aprende a controlar o esfíncter e às vezes passa horas e horas e horas sem urinar. Isso aumenta o risco de uma infecção urinária. Anormalidades anatômicas, como um refluxo vésico-ureteral, um ureter mal implantado, uma válvula de uretra posterior, tudo isso aumenta o risco de infecção urinária. Uma lesão da área do cone medular, uma bexiga neurogênica, retenção urinária, levando à infecção urinária. Nas adolescentes e mulheres adultas, a atividade sexual leva a risco de infecção urinária. E também, em homem e mulher, a constipação. Talvez por uma questão mecânica, né? Aquelas fezes acumuladas no reto comprimindo a uretra e dificultando a saída da urina, ou a própria constipação apontando para uma questão do esfíncter, de deficiência de controle esfincteriano anal e aí vesical também, levando à infecção urinária. Mas a verdade é que a constipação tem associação direta com a infecção urinária. Na patogênese, saindo da fase neonatal, que a gente tem muito mais uma disseminação hematogênica do agente, na patogênese da infecção urinária, geralmente eu tenho uma infecção ascendente. A bactéria do períneo, ela ascende pela uretra e vai subindo para a bexiga, e quando eu tenho uma normalidade anatômica, um refluxo vésico-ureteral indo para o rim, então é por aí que entra a bactéria. Raramente disseminação hematogênica, só no recém-nascido. Na causa, principalmente pielonefrite, a gente tem destaque para bactérias com fímbrias P. Elas têm esse nome porque elas aglutinam um sangue tipo P. Mas o mais importante, essas fímbrias P tipo 2 da Escherichia coli dão a ela, a Escherichia coli, propriedades que permitem que ela escale, vai lá subindo parede, o ureter, até chegar no rim. Então, essas Escherichia coli, que tem essas fímbrias P, chamadas tipo 2, têm um risco muito maior de provocar pielonefrite, porque elas têm características próprias que permitem uma ascensão até o rim. No diagnóstico da infecção urinária, hoje em dia, é um consenso que você precisa de um EAS alterado, uma urina 1 alterada, mostrando piúria, e urinocultura positiva. Uma coisa que falta no nosso país é a cultura, né? Os pacientes chegam com infecção urinária de repetição, muitas vezes não vejo isso no ambulatório. Vem referido para um hospital terciário para investigar a infecção urinária de repetição. Aí você vai ver os exames. Tem 30 exames para trás, 30 infecções urinárias. Só urina 1, só EAS. Não tem uma cultura. Aí eu digo para os internos, nesse país falta cultura, né? Tem que ter cultura, pô, de urina pelo menos. Os principais agentes das infecções urinárias em pediatria são da família Enterobacteriaceae, sendo a Escherichia coli o principal representante. Qual dos grupos a seguir tem papel importante na infecção urinária em meninos acima de 1 ano? Morganella, Serrácea, Enterococcus, Klebsiella ou Proteus? Para os teus meninos, você pensa no Proteus. Proteus. Teus meninos. Letra E, junto com a Escherichia coli. Nos meninos. Então vamos entrar agora naquilo que prometi, que são os guidelines da Academia Americana de Pediatria. Eles lançaram esses guidelines há poucos anos, pouquíssimos anos, há pouco tempo. Aqui está o original em inglês, o título, em que eles tratam da infecção urinária, uma atenção à infecção urinária, principalmente numa fase em que os sinais urinários não são evidentes. Queixa de disúria, estrangúria, polaciúria, isso você não vê em criança até 2 anos de idade. Criança até 2 anos de idade, a queixa é muito inespecífica, é febre e toxemia. Então, quando é que eu desconfio de infecção urinária nessas crianças? É sobre isso que trata a Academia Americana de Pediatria. Então, eles recomendam 7 ações. Por isso que eu botei essa letra aqui diferente. Ninguém acha maneiro, mas eu achei legal. Recomendação. São 7 recomendações. Primeira,
Você está atendendo um lactente, então o foco é no lactente, que não mostra sintomas, sinais específicos de infecção urinária. Então, como a gente atinge, como a gente chega nesse lactente quando ele tem infecção urinária? Vamos primeiro, a primeira recomendação. Você está atendendo um lactente que tem uma febre que não tem um foco definido. Ele não tem otite, ele não tem uma IVAS, ele não tem diarreia. Você não encontra o foco no exame físico nem na história, não é sugestiva. E você decide que vai fazer antibiótico porque ele está toxêmico. Então, antes de fazer um antibiótico, antes da primeira dose, está aí uma infecção relativamente fácil de tratar com antibiótico, a infecção urinária. A maioria dos antibióticos é eliminado pelo rim. Então, a concentração do antibiótico na urina é muito alta. De forma que você tem um leque de opções para tratar a infecção urinária. Então você faz uma dose antes de definir que é infecção urinária, você perdeu o diagnóstico. Então se você, num lactente toxêmico, opta por fazer antibiótico, porque você está se sentindo obrigado a fazer isso, porque a criança tem um mau estado geral, a criança está toxêmica, você decidiu que vai fazer antibiótico, antes disso, se não tem foco, você vai colher urina para cultura. E essa urina tem que ser colhida de forma adequada. E aí a gente pode comparar coleta por cateterismo, por punção suprapúbica ou saco coletor. A coleta do saco coletor, qual é a confiabilidade nela? É próxima de zero. Vou botar aquele saquinho coletor ali, ó. Aí espera meia hora, não fez xixi. Aí limpo a genitália de novo, faço uma asepsia ali, coloco outro saco coletor. Por que não é zero a confiabilidade? Porque se for negativo para a cultura, se for negativa a cultura de um saco coletor, dá para confiar. Porque você deu todas as chances para contaminar e não contaminou. Então, beleza. Agora, se cresce uma bactéria ali, qual é o risco de ter contaminado com o germe da pele? Enorme. E são os germes comuns de infecção urinária da área do períneo. Então, o saco coletor é zero de confiança. Se a criança for maior que 2 anos, é comum ela dar a urina do jato médio, aí beleza. Mas um lactente não vai te dar a urina de jato médio. Então você vai ter que optar ou pela punção suprapúbica, na linha média, 45 graus em direção à bexiga, ou por um cateterismo vesical. Esse é confiável. Então, para a cultura, eu tenho que colher aqui, ó, o cateterismo ou punção suprapúbica. Colho, faço urina 1, faço cultura, mando para o laboratório para isso, e aí eu posso começar um antibiótico com a consciência tranquila. Porque se tiver infecção urinária, eu vou detectar, mesmo que sejam 2 dias depois. A segunda recomendação, se eu tenho uma febre sem foco e não tenho necessidade de uso imediato de antibiótico, eu avalio a probabilidade de ser uma infecção do trato urinário. Se eu achar que pode ser infecção do trato urinário, mas ainda não está no momento de fazer antibiótico, eu posso colher exames e esperar o resultado para começar antibiótico. Beleza. E se eu avalio que não há risco pela história, pelos dados, de que seja uma infecção urinária, nem exame eu colho de urina. Então, como é que eu avalio a probabilidade de infecção do trato urinário que pode ser baixa ou alta? Quando a probabilidade é alta, eu vou testar a urina. E aí eu tenho fatores de risco separados para homens e mulheres. Para as meninas, a menina com menos de 1 ano, com febre sem foco, tem mais risco de ter infecção urinária. Assim como aquela que tem uma febre alta demais, mais de 39. Assim como aquela que mantém febre há mais de 48 horas. E, logicamente, ela não tem nenhum outro foco de infecção. Tem uma otite. Eu não vou achar que tem otite e infecção urinária. Não. Mas não achei nada, não tem outro foco de infecção. A criança tem menos de 1 ano, a temperatura é muito alta, acima de 39 graus Celsius, temperatura axilar, e a febre já dura mais de 48 horas, mais de 2 dias. Há um fator de risco importante. Há fatores de risco para a infecção urinária. O que eu faço? Mesmo que a criança esteja em bom estado geral, eu colho a urina. E os meninos? O maior fator de risco disparado para a infecção urinária nos meninos é ter ou não ter a circuncisão. Se o menino for não circuncidado, ou seja, não fez circuncisão, ele tem 4 a 20 vezes mais chance de ter infecção urinária do que aquele menino que já fez postectomia. Então, um grande fator de risco no menino é a fimose. Mas os outros fatores de risco?
Assim como nas meninas, ter uma temperatura muito alta e ter febre a mais de 24 horas. Aí está a diferença do fator de risco de homem para mulher. Para eu pensar em infecção urinária num lactente, menina, sexo feminino, com febre, essa febre já tem que durar mais do que 2 dias. No menino, mais do que 1 dia apenas. E a ausência de outra fonte de infecção, isso é lógico. E aí eu vou testar a urina, porque a probabilidade naquela menina ou naquele menino é alta para infecção urinária. Aí eu tenho 2 opções. Eu não vou começar antibiótico agora. Isso está decidido por enquanto. Então a primeira opção é, vou no ideal, cateterismo ou punção suprapúbica para pedir urina 1, EAS e a urinocultura. Só que o ideal às vezes dá um pouco mais de trabalho, é um pouco mais invasivo. Como eu ainda não vou começar antibiótico, eu posso fazer o seguinte, faço um EAS da maneira que eu quiser. Pode ser saquinho coletor. E aí vejo leucocitura, nitrito, se é positivo, que seria sugestivo de infecção urinária, vejo bacteriúria. Se esse exame mostrar alteração, a urina 1, que pode ser colhida, já que eu não vou buscar a bactéria em si, e sim principalmente leucocitura e nitrito positivo, e não achar uma bactéria ali, não é cultura, é só a urina 1, eu posso do saco coletor. Mas se ele vier positivo, vier alterado, aí eu vou ter que partir para a cultura. Aí eu vou fazer uma segunda etapa, que é fazer um cateterismo ou punção para fazer a cultura. Então eu tenho 2 opções. Ou eu vou direto para o cateterismo e colho urina 1 e o cultura, ou eu faço a urina 1 com saco coletor, para não ser tão invasivo, e se esse exame mostrar alteração, aí para a cultura não tem como escapar do cateterismo. Agora a terceira recomendação, o diagnóstico da infecção urinária. Só reforçando isso. Não basta a cultura. Tem que ter urinoanálise mostrando piúria ou bacteriúria, mas mostrando piúria principalmente. Aumento de leucócitos na urinoanálise, no EAS, na urina 1. E só isso também não basta. Tem que ter cultura. Qual é o mínimo de patógenos encontrados? Quando você tem mais de um, pensa em contaminação. Então o ideal, colhe por cateterismo ou punção suprapúbica ou jato médio se a criança tiver mais de 2 anos. Beleza. Mas saco coletor, não. Tem que ser uma única bactéria isolada, mais do que uma eu penso em contaminação, e tem que crescer pelo menos 50.000 unidades formadoras de colônia por ml. Existia um parâmetro antigo de 100.000, mas esse parâmetro é para adulto urina da manhã. Aquela urina concentrada. A criança você vai colher em qualquer momento, na hora que ela chegou para o atendimento. Então 50.000 de um único patógeno de urina colhida adequadamente, jato médio na criança maior. Ou cateterismo, ou até a punção suprapúbica no lactente, 50.000 de um único patógeno fala a favor. Somou com uma urina 1 alterada, fechou a infecção urinária. Agora a quarta recomendação, a via de administração do antibiótico. Antigamente, infecção urinária com febre, ou seja, um risco grande de pielonefrite, era igual à internação. Tinha que internar. E fazia antibiótico venoso. Essa recomendação da AP fala sobre isso, vem contra, na verdade, essa recomendação de internar e fazer antibiótico venoso, com a seguinte pergunta: o antibiótico oral versus o parenteral é tão eficaz quanto? Como os antibióticos são eliminados, na sua maior parte, pela via urinária, fazer pela via oral é tão eficaz quanto o antibiótico parenteral. A questão é, quando você tem um lactente com uma pielonefrite, muitas vezes ele está toxêmico, muitas vezes ele não aceita nada pela boca. Aí como é que você vai dar antibiótico oral? Aí você vai ter que fazer, ou internar e fazer venoso, ou fazer intramuscular por pelo menos 1 ou 2 dias, depois passa para oral. E a duração do tratamento? Agora, se ele estiver aceitando, você pode pensar no antibiótico oral direto, perfeito. E a duração de 7 a 14 dias, de 1 a 2 semanas, é o tempo de tratamento de uma infecção urinária febril. Agora, a quinta recomendação fala sobre os exames de imagem, tão importantes na infecção urinária com febre, né? Onde eu posso ter uma pielonefrite, onde eu posso ter uma lesão renal, e se eu deixar isso de lado, fechar os olhos para isso, lá na frente a criança pode ter uma insuficiência renal. Já foi, e não é mais, graças à investigação intensa
já foi uma das principais causas de insuficiência renal crônica, perda do rim, necessidade de transplante, infecção urinária de repetição. Não dá para ser mais, né? A gente tem que investigar e tratar de acordo com a necessidade, de acordo com lesões que estão ocorrendo no aparelho geniturinário. Então, na primeira infecção urinária com febre, qual o exame de imagem que é recomendado? Um lactente com infecção urinária febril ou uma criança maior também, é obrigatório fazer um ultrassom renal. Então, na primeira infecção febril, fazer um ultrassom renal. Faz uretrocistografia miccional ou não? Após a primeira ITU febril? Após a segunda? É assim, o exame que é fundamental, obrigatório, na primeira infecção urinária febril, que eu posso até fazer durante a infecção, é o ultrassom. Se o ultrassom renal for normal, eu posso me segurar. E aí espero, quem sabe nunca mais vai ter, né? Tomara que não. Mas se tiver uma segunda infecção urinária febril, aí eu tenho que fazer a uretrocistografia miccional. Um exame de imagem que vai mostrar se tem refluxo vésico-ureteral, da bexiga para o ureter e aí para o rim, aumentando o risco de lesão renal. Ou uma anatomia favorável a infecções do trato urinário, a infecções do rim. Mas eu só vou avaliar refluxo a partir de uma segunda infecção urinária. Ou, se o primeiro ultrassom feito depois da primeira infecção urinária febril mostrou uma hidronefrose, opa, aí já vou direto para o uretrocisto. Se o ultrassom for normal, eu vou aguardar. Teve outra infecção urinária febril, aí a uretrocistografia miccional. Então, a sexta recomendação é essa. Não tem indicação de uretrocistografia miccional, que é um exame invasivo, desconfortável, não é rotina depois da primeira infecção urinária febril, a não ser nos casos em que, feito o ultrassom, esse mostrou problema. Mas, se o ultrassom é normal e eu tenho uma segunda infecção urinária febril, aí está na hora de fazer a uretrocistografia miccional. E a última recomendação é a instrução aos pais após a primeira infecção urinária febril. E aí tem um conhecimento que está mudando, que tem a ver com a recomendação 6 da uretrocistografia miccional. O que a uretrocistografia miccional quer ver? A grande alteração anatômica associada à infecção urinária de repetição na infância, que é o refluxo vésico-ureteral, que pode ter 5 graus. O primeiro é o mais brando e o 5º grau é o pior de todos, com alteração drástica da anatomia do ureter, do sistema pielo-calicial, do rim. Então, a uretrocistografia quer ver isso e, em refluxos graves, a indicação é fazer antibiótico profilático até que se corrija isso cirurgicamente. Refluxo grau 4 e grau 5 tem que corrigir cirurgicamente. Ele não vai reverter espontaneamente. Então, antibiótico profilático até que se corrija cirurgicamente. A questão é, essa recomendação da Academia Americana questiona a eficácia do antibiótico profilático. Tem um trabalho correndo com muitas crianças com infecção urinária e refluxo, em que ainda não está fechado esse trabalho, mas são milhares de crianças com refluxo e infecção urinária, mostrando que as primeiras impressões são que o antibiótico profilático não é tão mais protetor do que você, diante de uma infecção urinária, tratar prontamente. Isso é tão eficaz quanto você fazer uma profilaxia diária. Então, se em algum momento a indicação de profilaxia cair, mesmo com refluxo, para que fazer uretrocistografia miccional? Não preciso mais saber. Então tem todos esses questionamentos em cima disso, mas a princípio ainda vale o que ainda está sedimentado, que é refluxo grave, tem que fazer profilaxia e provavelmente vai ter que operar. Mas isso não elimina a recomendação 7, se seu filho já teve uma infecção urinária febril, a qualquer febre, isso tem que ser relatado para o médico para que seja investigada a nova infecção urinária febril e tratada prontamente se houver. Essa é a questão. O João tem 11 meses e está febril há 36 horas. Você não identifica um foco que justifique a febre. Porém, como ele é desnutrido, prostrado e vive em condições desfavoráveis, você opta por interná-lo e iniciar um antibiótico de largo espectro. Então, um lactente febril
toxêmico que você opta por começar antibiótico sem saber de onde vem a febre. No que se refere ao diagnóstico de uma possível infecção do trato urinário, seria importante, antes da primeira dose do antibiótico, se eu não tenho um foco definido num lactente para a febre que ele apresenta e começo o antibiótico porque ele está toxêmico, para eu não perder o diagnóstico da infecção urinária, o que eu tenho que fazer? Antes da primeira dose do antibiótico, colher urina para EAS da forma mais conveniente para mim. Pode ser um saco coletor. Pode? Não. Colher apenas uma urinocultura por cateterismo ou punção suprapúbica. Colher EAS, urina 1, e urinocultura por cateterismo ou punção suprapúbica. Ou não é necessário colher urina. Se eu vou começar antibiótico por um lactente toxêmico, que eu não sei se tem infecção urinária, para eu não perder o diagnóstico, eu tenho que colher urina. E da forma correta. Ou cateterismo ou punção suprapúbica. Lembrando que para o diagnóstico eu preciso da urina 1 e da cultura. Não é só um deles, não. Então a resposta certa é a letra C. Maria tem 1 ano e 1 mês de idade, está febril há 24 horas. A temperatura fica em torno de 38 e cede temporariamente com dipirona. O estado geral é bom, não há foco para febre, você decide acompanhá-la clinicamente, dá as orientações pertinentes à mãe e agenda retorno para o dia seguinte. Quanto à probabilidade de uma infecção urinária? Menina, tem menos de 12 meses? Não, tem mais, tem 1 ano e 1 mês. Então já não tem esse fator de risco. A febre de 38, o fator de risco para infecção urinária lactente é quando a febre é acima de 39, também não tem esse fator de risco. E para a menina é quando dura mais do que 48 horas, ela tem a 24. Também não tem esse fator de risco. Ou seja, aqui, pela descrição, eu não percebo nenhum fator de risco para infecção urinária. Então, há uma grande probabilidade? Não, a probabilidade é pequena, não havendo necessidade de coleta de urina. Perfeito. Essa é a resposta. Letra B. Caso fosse menino, estaríamos mais preocupados, pois é mais prevalente nos meninos a infecção urinária? Não. O risco de ter em meninas é maior quando a febre é de 39 e dura no mínimo 72. Não, no mínimo 48 horas. Então a D também está errada. A Academia Americana, ó, prova de 2014. Está caindo a Academia Americana. A Academia Americana de Pediatria publicou em 2011 uma diretriz sobre diagnóstico de infecção urinária de lactentes entre 2 e 24 meses de idade febris. Recomenda que drogas excretadas na urina que não alcancem concentrações terapêuticas na corrente sanguínea devam ser evitadas no tratamento de lactentes com ITU febril. Isso é um fato. Assim, a maioria dos antibióticos trata bem a infecção urinária. Só que se tem febre, e eu penso que há um risco de pielonefrite, o antibiótico que eu escolho não pode só ter boa concentração urinária, ele tem que ter boa concentração no sangue, para chegar no rim também. Porque se não tiver boa concentração sistêmica, não trata bem uma pielonefrite, não trata bem o rim. Então o motivo é que concentrações séricas parenquimatosas da droga podem ser insuficientes para tratar pielonefrite. A droga que deve ser evitada no tratamento da ITU febril por esse motivo referido é a cefalexina, amoxicilina com clavulanato, sulfa com trimetoprim ou nitrofurantoína. A letra D, a nitrofurantoína, é uma medicação ótima para cistite. Para pielonefrite não, porque ela não chega a níveis bons na corrente sanguínea, então não trata pielonefrite. Então nitrofurantoína não serve. Os outros 3 servem para uma possível pielonefrite. Qual exame de imagem é necessário após a primeira ITU febril? Ultrassom renal? Sim, letra A. Então primeiro UTI febril, ITU febril, ultrassom. Após a segunda ITU febril, que exame de imagem deve ser solicitado? Aí a gente já fez o ultrassom, né? Está na hora de fazer o quê? Pelo protocolo. Está na hora da cistografia miccional. Letra D. Há uma menina de 3 anos com infecção urinária de repetição e refluxo vésico-lateral bilateral. O melhor exame complementar para confirmar a existência de cicatrizes renais, aí já é outro exame. Então, ultrassom na primeira ITU febril, uretrocisto a partir da segunda para ver se tem refluxo. Mas o melhor exame para definir se há cicatrizes renais, cicatrizes pielonefríticas, é a cintigrafia com DMSA. Esse exame eu posso fazer depois da primeira infecção urinária, depois da segunda, quando o protocolo não define muito bem o momento de fazê-lo. Mas é um exame que me dá segurança
principalmente quando ele não mostra nenhuma lesão renal, de que essas infecções urinárias não estão causando problema. Então, o melhor exame para mostrar que tem uma lesão renal, uma cicatriz pielonefrítica às custas de uma antiga pielonefrite, é a cintigrafia com DMSA. Uma lactente de 8 meses, branca, apresenta febre acima de 39 a 5 dias, queda do estado geral sem outras alterações. Retorna ao pediatra com os seguintes resultados de exame: urinocultura colhida por sondagem vesical bem colhida, crescimento de 60 mil colunas de Escherichia coli e urina tipo 1 com leucocitura. Ou seja, ela tem urina 1 alterada, urinocultura alterada, tem mais de 50 mil colônias crescendo de uma única bactéria, que é a Escherichia coli, menina com mais de 39 de febre, já tem febre há 5 dias, tudo para infecção urinária. Assinale o correto. A urinocultura deve ser repetida porque cresceu pouco a colônia? Não, 60 mil está ótimo, ainda mais por cateterismo. O exame de urina 1, mostrando leucocitura, já seria suficiente para o diagnóstico? Só a leucocitura? Não, tem que ter urinocultura também. O primeiro exame de imagem a ser solicitado é a uretrocistografia. Também não, é ultrassom. Os exames de urina poderiam ter sido colhidos por asepsia adequada e saco coletor. Poderia? Não. Se eu quero confiar no exame, saco coletor não serve. Como a criança apresenta vários fatores de risco para a infecção do trato urinário, o ideal seria ter iniciado a antibiótico terapia logo após a coleta adequada de urinocultura e urina tipo 1. Tá certo, a menina, febre alta, já tinha 5 dias de febre, acima de 48 horas já seria indicação, então tinha um monte de fatores para a infecção. Valia a pena ter colhido e já começado o antibiótico, tá certo. Letra E. Depois se confirmou a infecção urinária, agora não há dúvidas, né? Tem que tratar. Um menino de 1 ano e meio apresenta febre de 39, estado geral comprometido, inapetência, dor abdominal, diarreia e vômito. Na suspeita de infecção urinária, assinale o correto. Então, um lactente com suspeita de infecção urinária. O tratamento só deve ser iniciado após o resultado da cultura para evitar a infecção urinária de repetição. Não, eu tenho que colher a cultura, mas eu não preciso esperar resultado para começar o antibiótico. Em meninos, o primeiro surto de infecção urinária ocorre principalmente após os 7 anos. Não, menino, disseminação hematogênica, neonato. C. O refluxo vesicolateral é muito comum em lactentes com infecção urinária. De 30% a 50% das crianças com infecção do trato urinário tem associação a refluxo. Tá certo. É a doença que eu tenho que investigar. D. A causa mais comum de infecção renal em todas as idades é a disseminação hematogênica. Errado. Infecção urinária atinge preferencialmente sexo masculino. Errado. Então tem que investigar refluxo. O que é o refluxo vesicolateral? É uma alteração anatômica em que a urina, ao invés de passar da bexiga para a uretra e para o mundo, ela volta da bexiga pelo ureter para os rins. Em caso de presença de bactéria, leva as bactérias para os rins. Ela é classificada no seu grau de acordo com a imagem, que pode ser do 1 até o 5. No 1, você tem um refluxo que nem chega no rim do contraste. E não tem alteração anatômica. Isso vai piorando até chegar no grau 5, uma distorção completa da anatomia. Quanto maior o grau, maior a probabilidade de bactéria no rim e lesão renal e de sequela. Está aí uma foto do Nelson, de uma uretrocisto, mostrando o sistema pielocalicial ureter dilatado. Esse é grau 4. Qual é a história natural do refluxo? Grau 1 e do grau 2 geralmente tem uma resolução espontânea. O grau 3 pode ou não ter resolução espontânea. Se ele for unilateral, só de um lado, é mais favorável à resolução espontânea. Se ele foi detectado numa criança pequena, com menos de 6 anos, tem mais chance de reverter espontaneamente. Acima de 6 anos, dificilmente vai reverter, porque já era para ter revertido. E grau 4 e 5, a resolução espontânea é rara. E aí, nesse caso, a cirurgia geralmente é necessária. Tratar refluxo, cirurgicamente, grau 4 e grau 5, tem como objetivo evitar as pielonefrites de repetição e, consequentemente, evitar as lesões renais futuras e a insuficiência renal crônica. Como é que se maneja, então, o refluxo? Nesses graus mais avançados, o manejo é cirúrgico e é recomendado o antibiótico profilático. Ainda é recomendado. Pode ser que isso mude, mas ainda é recomendado. Há a correção cirúrgica com a cirurgia aberta, mas também há uma correção endoscópica
do refluxo. Por endoscopia da bexiga, o urologista vai lá e injeta uma substância que tem um efeito de massa aqui na submucosa da bexiga. O que acontece é que geralmente essas crianças têm um ureter muito transversal aqui na parede da bexiga, e quando ela se contrai, a contração da parede da bexiga não é suficiente para fechar o ureter. E como aumenta a pressão dentro da bexiga, a urina volta. Um ureter normal, ele fica muito na diagonal aqui na parede da bexiga. Então, quando ela contrai, é fácil ela fechar o orifício do ureter. Mas quando você tem refluxo, geralmente esse espaço aqui é muito grande e a implantação do ureter é alterada anatomicamente, ela é muito transversal à parede da bexiga. Então ele não fecha, o orifício não fecha completamente. O que o urologista faz? Ele injeta uma substância aqui, que tem um efeito de massa, que diminui o tamanho do diâmetro do ureter. E aí quando a bexiga contrai, é mais fácil fechar. Olha a foto da endoscopia. Antes da intervenção, um buracão aqui do ureter, e depois da intervenção, ó, fica pequenininho. E aí, quando a bexiga contrai, é mais fácil fechar e elimina o refluxo. Nos refluxos muito graves, essa intervenção endoscópica tem uma eficácia menor. E aí, geralmente, vai por cirurgia aberta. Fatores predisponentes da criança para infecção do trato urinário. Presença do prepúcio, fimose, é fator. Ausência de aleitamento materno. O aleitamento materno protege contra tudo? Contra tudo. Até contra o terrorismo. Tudo. Sim, sim, sim. Então, também está certo. Não mamar no peito é um risco. Constipação intestinal é fator de risco? Também é. Então, letra A está certa. Vamos ver as outras. Aleitamento materno como causa de infecção urinária. Que isso? Aleitamento materno de novo. Circuncisão como fator de risco, não, ao contrário. A circuncisão, a postectomia, é um fator contra o risco, que é a presença da fimose. Então, letra A certa. Recém-nascido a termo masculino é levado ao pronto atendimento com 12 dias de vida devido a quadro de febre. Sua mãe relata que a barriga do bebê está inchada e a urina vermelha. Exame físico, distensão abdominal devido à massa de consistência cística e hipogastro. Ou seja, a bexiga está aumentada de tamanho. Não foi possível cateterizar a bexiga após múltiplas tentativas. O catéter não está passando pela uretra. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável? Essa doença a gente vê em menino, eles não têm um jato urinário forte, e aqui o grande risco é a válvula de uretra posterior, um distúrbio anatômico no aparelho urinário dos meninos, que leva a uma falta de um jato, que leva a uma retenção de urina, se não for tratada, a um refluxo, a uma hidronefrose e até uma insuficiência renal. Então, menino que não tem jato, tem que pensar em válvula de uretra posterior. E vem infecção urinária repetida. A uretrocistografia miccional faz o diagnóstico. Nesses meninos, às vezes, é difícil fazer o cateterismo. É difícil passar por causa dessa válvula, que é uma alteração anatômica. Então, menino com lesão renal tem que pensar em válvula de uretra posterior, principalmente se ele tem distensão de bexiga, retenção urinária, letra E. A infecção urinária na infância pode resultar em várias manifestações clínicas. Considerando a faixa etária cometida, assinale correto. Em neonatos, a única manifestação é a alteração na cor e no volume urinário. Em lactentes, as principais manifestações são disúria e polaciúria. Não, estou sentindo um negócio aqui, não, nem fala, né? Em lactentes, observam-se manifestações como atraso no ganho de peso e febre. Aí sim, alterações inespecíficas. Tá certo. Em crianças maiores de 2 anos, a manifestação mais comum é perda de peso e poliúria. Não, em 2 anos aí reclama. Acima de 2 anos. Está doendo. Tá ardendo. Em maiores de 2 anos são comuns icterícia e comprometimento renal também não. Então, lactente, qual é a manifestação clínica da infecção urinária? É inespecífica. Febre, perda de peso, inapetência, letra C. Considere as afirmativas a seguir sobre infecção do trato urinário em criança. A gente vai marcar o correto. Em recém-nascido, lactentes e lactentes jovens, o diagnóstico de pielonefrite é mais difícil, pela clínica mais inespecífica. Tá certo. Número 1 tá certo. A bacteriúria assintomática
deve ser tratada com antibióticos para evitar a progressão. Bacteriúria assintomática precisa tratar? Só em gestante. Então o 2 está errado. Então, ó, o 1 está certo. Beleza. 3. A grande maioria das bactérias que invadem o trato urinário é coco gram positivo, não é o Escherichia coli. Gram negativo. 3 está errado. Na maioria das crianças com infecção urinária febril, sem anormalidades anatômicas do trato urinário, prognóstico em longo prazo é bom, sem sequelas. Perfeito. Então, 1 e 4 corretos. 1 e 4 corretos, letra A. E a última de infecção urinária, um lactente de 9 meses, febre a 36 horas, realiza exame comum de urina e urinocultura com saco coletor com os seguintes resultados: 3 leucócitos por campo e bacteriúria discreta, urocultura com Escherichia coli 80 mil colônias e enterococcus 50 mil colônias. Com relação a essa situação, são feitas as assertivas seguintes: tais resultados confirmam o diagnóstico de infecção do trato urinário. Grande erro aqui, né? Colheu com saco coletor e tem 2 bactérias crescendo, mostrando nitidamente que houve uma contaminação. O uso de nitrofurantoína é a indicação terapêutica mais adequada para o caso. Também não. Contaminação, vou tratar por quê? Deve-se realizar punção suprapúbica ou cateterismo vesical para esclarecer a situação. Perfeitamente. Então, só o 3 que está certo. Só o 3 que está certo. Letra C. Perfeitamente. E agora, passamos à segunda fase da aula, onde a gente vai falar de maus tratos contra as crianças e adolescentes. Então, desde 2002, há uma publicação, já que de mais de 10 anos, que tem esse título: Notificação de maus tratos contra crianças e adolescentes pelos profissionais de saúde. Porque ficou claro nas discussões sobre maus tratos que há um papel do médico aí de notificar esse problema, para que haja uma intervenção e um tratamento. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele confirmou algo que melhorou na última Constituição, que foi o seguinte: a criança e o jovem não são objeto ou propriedade dos pais, como era definido em constituições anteriores, por incrível que pareça. Foi só em 1990, com a nova Constituição, é que isso ficou claro e ficou por escrito. E a criança não é uma propriedade dos pais. Então, sim, são sujeitos de direitos especiais reconhecidos pela Constituição e pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aqui a gente tem essa publicação de 2002 de Brasília, pelo Ministério da Saúde, que trata dos principais tipos de maus tratos contra crianças e adolescentes, que são 5 principais. O primeiro, a negligência e o abandono. O que é o abandono, senão a negligência completa, né? E o que é a negligência? Não levar a criança para tomar vacina, simplesmente porque não quer que se dane. Não levar a criança para a escola. Não por falta de dinheiro, mas por descuido, não alimentar a criança, não protegê-la contra o frio, contra o calor, ou seja, não cuidar da criança. Isso é negligência. Abusos físicos, também conhecido como sevícias físicas, intencionais e que têm o objetivo de lesar a vítima. Por mais que haja aí um viés de educação, quero educar batendo, isso é considerado um maltrato. Inclusive perigoso, né? Se você usa o bater para educar, conforme a criança vai crescendo, o bater fica mais intenso, né? Para ter o mesmo efeito. E daqui a pouco a criança pode realmente ter alguma lesão mais grave. Agora, tem que ficar claro que esse abuso físico foi intencional. Você está com o seu filho andando, de repente você escorrega, bate, cai por cima dele, ele quebra o nariz, sei lá. Isso não é um abuso físico, né? Você foi atrapalhado, mas isso não foi um abuso. O abuso é quando você quer machucar, mesmo que seja com esse objetivo, entre aspas, de educar. Está errado. É considerado um maltrato. Dentro desses abusos físicos, a gente tem 2 síndromes, que são a síndrome da criança espancada, a criança que apanha regularmente, e esse diagnóstico é clínico e radiológico. Chega uma criança que a mãe fala que escorregou na casca de banana, caiu, e ela está cheia de hematoma pelo corpo inteiro. Estranho, né? Uma história que não bate com o que você está vendo. Na verdade, bate em casa.
bate na criança. Uma criança com fraturas antigas já consolidadas e fraturas novas. Então, diagnóstico clínico e radiológico, a síndrome da criança espancada. Se você faz esse diagnóstico do pronto-socorro, você tem que internar a criança até que isso fique muito claro. O que realmente está acontecendo? Para proteger o paciente, nesse caso a vítima, você interna. E tem a síndrome do bebê sacudido, que é terrível, porque leva a lesões cerebrais, e é comum, é descrita no lactente, por isso o bebê, aonde o pai ou a mãe, irritados com o choro, que é muito frequente nessa fase, né, as cólicas, etc., fica balançando a criança para a criança parar de chorar. Balança, tem uma hora que a criança para mesmo, porque ela fez uma lesão cerebral, de tanto que balançou. E você, nessa criança, percebe no exame físico uma característica que é no fundo de olho, hemorragia retiniana. É o Shaken-a-Baby síndrome, o nome em inglês. A Shaken-a-Baby. Só que nesse caso, ruim, né? Que é causa lesão. O abuso sexual é o terceiro tipo de maltrato. Aonde é importante definir que o agressor está sempre num estágio de desenvolvimento psicossexual acima, mais adiantado do que a da criança ou do adolescente. Você pode também ter um adolescente de 18 anos, maior. Sim, mas ele pode ter um retardo e ser abusado. Está errado. Também é considerado um maltrato. Pedofilia entra aqui também. O abuso psicológico, o quarto deles. Esse talvez seja o mais difícil de identificar. É quando os pais, no intuito talvez de educar, são severos demais, humilham a criança, desdenham da criança de forma excessiva, diminuindo o moral da criança, tornando a criança deprimida. Então esse é um abuso psicológico. E finalmente a gente tem a síndrome de Munchausen por procuração. Munchausen, tem uma história do Munchausen que era o grande barão mentiroso, o barão de Munchausen, contava várias mentiras. Então é a síndrome da mentira. Por que por procuração? Porque existe Munchausen da própria pessoa, que ela chega no hospital por um distúrbio psiquiátrico, é uma hipocondria sem limites, ela quer fazer um monte de exame, quer ser endoscopada, quer tirar sangue, quer fazer uma tomografia, uma ressonância, e ela inventa os sintomas, ou até cria os sintomas, para que seja examinada e tenha exames complementares. A criança não é capaz de fazer isso. Por isso que é Munchausen por procuração. Papai ou mamãe doido resolve que vai levar a criança a contar um monte de mentira, e o pediatra, a partir daí, começa a colher um monte de sangue, exame, acaba sendo invasivo sem necessidade. E às vezes ele até provoca a lesão, uma lesão física, e chega lá e diz que caiu e tal, porque ele quer um exame. É um distúrbio grave da personalidade, psiquiátrico, né? Munchausen por procuração. Então, como é que a gente vai combater o maltrato? Foi definido que é importante notificar. Esse é um instrumento para prevenção e até tratamento do maltrato. É a proteção. Como é que é essa notificação? Essa notificação é feita ao conselho tutelar. Ela não é e nem vale como uma denúncia policial. Isso o próprio conselho tutelar pode definir. Nesse caso é necessário denunciar a polícia. Ok. Mas a notificação em si, que eu encaminho para o conselho tutelar, não tem nada a ver com polícia. É para o conselho tutelar. Então, os casos graves, aí sim, o conselho tutelar leva às autoridades judiciárias. A notificação pode ser feita de forma anônima. Uma denúncia anônima. Diz que denúncia. Contanto que você não seja médico, nem professor. Eu, no meu caso, sou os dois, né? Então, perigoso. Você é acusado se não fizer a notificação. Denúncia anônima. Notificação, eu vou botar meu nome ali e dizer que aconteceu. Ou que pelo menos eu suspeito. Eu não preciso ter certeza para notificar. Mas só para reforçar isso. Médico não notifica, não denuncia de forma anônima. Médico notifica. As pessoas, de uma forma geral, podem fazer uma denúncia anônima. A gente não. Tem que notificar. E para a gente é obrigatório por lei federal. Se médico ou professor não notifica, isso pode levar a uma multa
uma condenação de uma multa de 3 a 20 salários de referência. Toma no bolso. E quem é esse conselho tutelar? Que órgão é esse? É uma instituição criada pelo ECA. De preferência, todos os municípios devem ter pelo menos um conselho tutelar. E quais são os pré-requisitos para ser um conselheiro? Ter uma vida, ou seja, não pode ser fichado na polícia. Idade acima de 21 anos. É uma maioridade até acima do 18, é acima de 21. E tem que morar ali naquele município, né? Não dá para você morar aqui e ser conselheiro de um município distante. Então tem que morar ali, ser de maior, só que é o de maior acima de 21 anos, e não ter ficha na polícia. Comandante do tráfico não pode ser conselheiro. Não dá. Conflito de interesses. Qual é a metodologia de atendimento do conselho tutelar? Houve uma denúncia anônima por alguém que não é médico, ou houve uma notificação por um profissional de saúde ou professor. Aí o conselho tutelar vai lá no local e constata. Tem um pai bêbado que está batendo na criança. Vai lá e constatou. E aí aplica uma medida em caráter emergencial. Exemplo, vamos botar a criança na casa da tia, na casa de outro familiar. Ele toma uma medida de emergência, se achar que é necessário, interna a criança, ok. Estuda o caso, com calma. Pede aconselhamento para um juiz, para um próprio médico, para quem possa ajudar naquele caso específico. E aplica a medida principal. Está determinado que vai ser assim daqui para frente, para a proteção da criança. Acompanha para ver se o que foi recomendado está sendo seguido, e se tudo ok, vai arquivar o caso. Esse é o caminho de metodologia de prática do conselho tutelar. A ficha de notificação é um instrumento que o médico tem para se comunicar com a Secretaria de Saúde, para fins estatísticos, e para o conselho tutelar. Então, o profissional fez o diagnóstico, ele faz uma ficha, é uma ficha padrão de notificação, ele notifica, faz uma cópia, manda para o conselho tutelar. E depois é interessante ele fazer outra cópia para mandar para a Secretaria de Saúde, para ter uma estatística da violência contra a criança. E a gente vai finalizar com perguntas de prova sobre maus tratos. Vamos lá. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o médico que deixa de comunicar à autoridade competente os casos que tenham conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação. Então você pode ser acusado se há uma suspeita e você não se manifestou. Tem que se manifestar. Suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente está sujeito à pena de quê? Se você não notificou e havia suspeita ou confirmação, o que pode acontecer com o médico? Tem uma advertência pública, vai sair lá no jornal, Vinícius não notificou. Não é isso. Reclusão, vai ficar preso 4 a 6 anos, também não. Detenção de 6 meses a 2 anos, também não. Ou multa de 3 a 20 salários de referência. É isso aí. Pode tomar uma mega multa. Letra D. Uma lactente de 6 meses chega ao pronto-socorro inconsciente, com boa perfusão periférica, mantendo frequência respiratória de 30. A mãe refere que a filha estava chorando há horas e que não conseguia acalmá-la. Tentou de tudo para conter o choro, até que a criança de repente ficou quieta. De repente, passe de mágica. Após um tempo percebeu que não conseguia acordá-la, ficou quieta até demais, né? E a trouxe para o hospital. A mãe nega outros sintomas. A inconsciência dessa criança é provavelmente devido ao quê? Shaken Baby Síndrome, desidratação, convulsões ou insuficiência respiratória? Tem que pensar. Not shaking a baby. Tem que pensar. Letra A. Na definição de Munchausen por procuração, considera-se que um dos pais apenas simula a doença em seu filho. Letra B. A criança simula ou provoca a própria doença. Aí não é por procuração, né? Letra C. A criança apenas simula a própria doença. Letra D. Um dos pais simula ou provoca a doença em seu filho. Então, a dúvida que a gente pode ter é entre A e D. Ou simula ou provoca. Letra D. É um dos dois. Um lactente de 7 meses é sacudido violentamente por seu pai porque estava chorando muito e não deixava ninguém dormir. A consequência mais frequente dessa categoria de maus tratos, bebê sacudido, do ponto de vista físico, é hemorragia retiniana, fratura de clavícula, luxação atlantoaxial ou hematoma temporal. O que você vai ver mais fisicamente é hemorragia de retina. Letra A.
Uma menina de 8 anos é levada por sua tia ao pronto atendimento por ter sofrido violência física no dia anterior, infringida por seu pai. A acompanhante refere que a menina não conseguiu aprender a ler e que por isso não foi matriculada este ano na escola. Relata ainda que a criança mora com os pais e 2 irmãos mais novos e que o agressor está frequentemente envolvido em outras situações de violência. A menina não olha para o examinador e parece estar amedrontada, não autorizando o exame físico. Está desnutrida grave, tem hematomas em diversos estágios de evolução no tronco e membros. A conduta imediata é notificar ao Conselho Tutelar a suspeita de maus tratos. E mais o que? Internar em unidade hospitalar, examinar a genitália para avaliar abuso, encaminhar para o Instituto Médico Legal, solicitar que a menina retorne com o responsável legal. Pensar sempre em proteger a criança. Essa criança está sob risco total, então ela vai ter que internar nesse momento. A gente vai tomar uma medida, vai notificar, como estava no enunciado, e vai internar até que a situação fique mais segura para a criança. Letra A. Uma lactente de 6 meses, residente em um grande centro urbano, é levada por sua mãe a um pronto-socorro com a história de ter caído do berço ao tentar pular por cima da grade. Uma menina de 6 meses se levantou e pulou por cima da grade. Pô, praticamente um atleta com 6 meses. Um gênio do atletismo. A menina apresentava hematoma no tronco, fratura da metáfise proximal da tíbia esquerda. Qual é a conduta? Além dos cuidados das lesões. Denunciar a mãe para a polícia, orientar a mãe para que aumente a grade do berço. Afinal de contas, é aquele salto, né? Então vai aumentando conforme vai conseguindo, né? Para notificar ao Conselho Tutelar suspeita de maus tratos. Essa é perfeita. Alertar a mãe para que fique mais atenta, cuidado, hein? Ou encaminhá-la para exame de corpo de delito. Então, é Conselho Tutelar. Notificar ao Conselho Tutelar. Letra C. João, de 5 meses, dá entrada no pronto-socorro, trazido pelo pai, que refere ter encontrado o filho desmaiado e caído ao pé da escada de casa. Ao exame, sem equimose ou hematomas na cabeça, e membro inferior esquerdo engessado devido a uma queda anterior que provocou fratura do fêmur. O fundo de olho tem hemorragia retiniana e ATC, hemorragia subaracnoide. Qual é o diagnóstico? Traumatismo crânioencefálico devido à queda, síndrome do bebê sacudido devido a maus tratos, acidente vascular cerebral devido a malformação vascular cerebral, síndrome convulsiva devido à epilepsia, tromboembolismo gorduroso devido à fratura do fêmur. Criança tem hemorragia retiniana. Tem que pensar sempre no bebê sacudido. Se bem que esse é uma mistura, né? Tem bebê sacudido e síndrome da criança espancada. Tudo junto nessa criança. Letra B de bola. Pratique, revise, faça simulados. 10 minutinhos para quem está ao vivo, a gente volta.